A paz do Senhor Jesus, nesses versículos Deus vai falar contigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 seguinte, nos diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com a intenção de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? E como interpretas? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as formas e de todo o seu entendimento. Aí amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele disse, respondestes corretamente, fazes isso e viverás. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui Jesus ele está falando acerca do bom samaritano. Nós vamos ver que onde eu li, chega um mestre da lei e ele conhece a lei. E ele conhece ali os mandamentos, né? Porque os mandamentos do Senhor é do tempo da lei. Aleluias. Que, na verdade, nós também temos que trazer para a nossa vida hoje. E ele se aproxima justamente com a intenção de testar Jesus. E aí, como Jesus vê e percebe que ele conhece a lei, Jesus fala para ele, se você quiser viver, você tem que viver isso, o que você acabou de transmitir a mim, o teu conhecimento, você tem que aplicar na sua vida. Aí ele querendo, né, se justificar, ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história, falando para ele que um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de salteadores, né? Não só roubaram, mas como feriram ele, e ele ficou quase morto. E o texto diz que estava passando por ali um sacerdote, passou de largo, não quis nem se aproximar. Passou também um levita, veja bem, e também passou de largo, não quis nem se aproximar. Mas quando chega o samaritano, o texto diz que ele se aproxima e ele fica perto. E quando ele vê, ele se compadece dele, veja bem, era sacerdote. Não prestou atenção, não quis ajudar. Era levita, aleluias, e também não quis fazer questão de levantar a sua mão para auxiliar alguém que estava ferido, quase morto. Mas o samaritano, ele chega, olha só, ele ata os ferimentos dele, né? Aplica óleo e vinho e coloca ali sobre o animal e leva para um lugar, uma hospedaria, aleluias. Nós vamos compreender, irmãos, que aqui, quando esse samaritano, esse desconhecido, ele se aproxima desse Senhor, ele tem o óleo da unção, que representa, né, a cura, que representa a salvação, que representa o auxílio, que representa a bondade de Deus para um ser humano. Porque o nosso Deus, ele simplesmente ajuda. Ele não quer saber se é sacerdote, se é levita ou se é samaritano, se é desconhecido ou se é conhecido. Se você está precisando, necessitado, Deus ele vai ao seu encontro e ele auxilia. E aqui esse samaritano ele representa a pessoa santa do Senhor Jesus, que ele tinha a cura. E o vinho, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é aquele que movimenta, é aquele que trabalha em nosso favor, é aquele que prepara aquilo que nós estamos precisando. E aqui foi preparado ali uma hospedaria onde ele se tratou. E o interessante, ele paga, né? Ele dá dinheiro e fala, olha, tá aqui o dinheiro, e se quando eu voltar precisar de mais, eu pago. E aqui a gente pode introduzir que Jesus pagou por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi um alto preço. E Jesus não só pagou, mas ele deu a cura, ele deu também o Espírito Santo que representa o vinho. E nós vamos entender aqui que o que o Senhor quer falar conosco nesta noite é que quem tem, aleluias, a pessoa santa do Senhor na sua vida, o Espírito Santo de Deus, o óleo da unção, o vinho que é a alegria, a presença do Espírito, jamais ele pode ter a atitude do sacerdote, nem muito menos a atitude do levita. Veja bem, um sacerdote, provavelmente, aqui estou parafraseando, ele estava saindo do templo. Ele estava servindo a Deus e ele passou e ele não teve uma atitude de cristão. O levita também, o levita ele estava louvando, ele estava trabalhando para o Senhor, mas ele não quis colocar em prática aquilo que a sua boca
muitas das vezes através do louvor, aleluia, se pronunciava, porque muitas vezes nós cantamos, mas nós na hora da atitude, na hora da gente promover, da gente fazer por alguém, nós viramos as costas. Mas o Senhor aqui nesta noite, Ele está dizendo, eu preciso de pessoas como bom samaritano na terra, eu preciso de pessoas que carregam consigo o óleo da unção. Eu preciso de pessoas que carreguem a alegria, a presença do vinho, do Espírito Santo de Deus, porque aonde tem um bom samaritano, onde tem alguém preparado por mim, pronto a servir, não olhando para quem, o reino de Deus ele vai crescer e ele vai expandir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele nos convida a carregarmos o óleo da unção e o vinho, que é a alegria e a presença do Espírito, para que quando alguém precisar, independente de quem seja, nós temos que estender a nossa mão e sarar, temos que estender o nosso vinho, a alegria do Espírito na nossa vida e fazer com que aquela alma também seja tratada, seja amada, seja zelada, que as necessidades dela nós possamos suprir através da bondade, da misericórdia de Deus, porque daí ele paga e ainda deixa dinheiro para poder ajudar mais, caso precisa. Aleluia. E nós vamos compreender, porque daí termina com uma pergunta: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Isso aí foi Jesus perguntando para o homem que estava testando a Jesus. Aí ele fala, no meu ponto de vista, estou aqui parafraseando, quem teve de misericórdia dele. E Jesus falou para ele, vai e procedes tu de igual modo. E eu quero terminar esta pregação dizendo exatamente o que o Senhor falou para este homem. E eu não quero só terminar falando para ti, eu quero terminar falando para nós, para mim e para você. Vai e proceda tu de igual modo, aleluias. Vai e procede tu de igual modo, aleluias, trazendo para nós, aleluias, esse ensinamento da parte do Senhor, para que a gente possa fazer que o reino de Deus cresça e expanda. Amém? E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe vocês, um bom descanso. Curtam, comentem e compartilhem essa mensagem.